Deus, ele não é alguém que pode ser mensurado pelas nossas circunstâncias, amém, irmãos? Porque ele não pode ser mensurado por nossas circunstâncias, porque se nossas circunstâncias pudessem dimensionar aquilo que Deus é, talvez nós poderíamos cometer um grande erro. Como assim? Se as nossas circunstâncias, elas fossem umas circunstâncias não tão desejáveis, circunstâncias delicadas, até problemáticas, nós certamente certamente nós cometeríamos uma certa injustiça em delimitar, em externar um Deus que pode todas as coisas por conta da nossa circunstância. Nós não podemos definir ao Senhor porque a nossa circunstância é ruim, tampouco também não podemos definir o Senhor se as nossas circunstâncias elas forem favoráveis. Ora, se nós não podemos definir o Senhor com base nas nossas circunstâncias, sejam elas más ou sejam elas boas, como nós podemos definir o Senhor nessa noite? Talvez a pergunta que não queira calar é: como nós podemos definir o Senhor? Ora, como nós podemos, irmãos, definir o céu, definir a graça do Senhor, definir o seu amor sobre a nossa vida? Talvez no final desse sermão nós saibamos, ou talvez você até já tenha feito isso em algum momento da sua vida, em algum momento da sua história. Ora, esse capítulo, melhor, não apenas o capítulo 8, como nós lemos, mas toda a carta de Paulo aos Romanos. Paulo, ele é alguém que ele vai escrever 13 cartas. Dentre as 13, o homem que mais escreveu livros na Bíblia. Dentre essas 13 cartas, Paulo vai escrever 3, que são tidas como cartas pastorais, a saber, numa ordem cronológica, 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Todas as outras cartas são cartas circulares, em que Paulo vai direcionar o seu escrito para que de alguma forma aquele escrito, aquela carta, pudesse dar uma resposta para uma necessidade aparente da sua igreja, ou de alguma forma para que aquele escrito ou aquela carta pudesse de alguma maneira confortar a igreja do Senhor que estiver estabelecida em alguns lugares, como a fundação do próprio apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Romanos não é diferente. Ela traz em si um sentimento tão especial, um sentimento tão único, que boa parte dos estudiosos vão ter essa carta e vão trabalhar essa carta como o 5º evangelho. Tamanha é a sua importância no cenário em que fora escrito. Quando lemos, por exemplo, esse livro, essa carta, ela nos revela de maneira profunda. E é interessante que ela vai trabalhar 2 aspectos primordial acerca de Deus. Vai exprimir sobre a nossa vida, primeiro, a questão do seu amor, e não menos importante, a questão da liberdade da igreja. Ora, ao lermos a carta aos Romanos, vamos perceber de maneira profunda, em primeiro lugar, o amor de Deus para com a nossa vida, e não menos importante, a liberdade que este amor nos dá ao estarmos na presença dele. Dito isso, nós precisamos, no primeiro momento, fazer uma consideração quanto ao relacionamento de Deus para conosco. Irmãos, é bem verdade que ao olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber alguns aspectos interessantes ao longo da história. Se nós olharmos, por exemplo, para o capítulo de número 3 do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, vai trabalhar especificamente acerca do pecado, motivo esse que contribuiu para que o relacionamento do homem para com Deus, de alguma forma, ele pudesse ser restrito. No Gênesis 3, há uma expressão exata da forma como Deus ele vai se comportar diante a algo que o incomoda. Nesse texto está expresso a lacuna que se abriu em um Deus extremamente relacional. O homem passa a ser tratado de maneira obsoleta, não por causa do amor de Deus, mas por causa das suas próprias ações. Essa exclusividade,
em que o homem tivera para com Deus, ela deixa de ter sentido. O pecado vai roubar da humanidade a capacidade de se relacionar com Deus. O pecado original, ele trouxe uma marca significativa para a humanidade. Talvez você esteja se perguntando, pastor Leandro, o que essa palavra tem a ver com os 19 anos da comunidade Ramá em Xerém? Segura aí, por favor, espere um pouquinho, nós vamos chegar no final, você vai entender. Vamos voltar para o texto. O pecado original, ele de alguma forma trouxe circunstâncias drásticas para a humanidade. Por quê? Porque Deus vai criar o homem um ser extremamente relacional. E quando o assunto é relacionamento, irmãos, Deus é especialista. Só que é interessante nós notarmos que Deus não se relaciona conosco por causa das nossas características, propriamente dito. Deus, ele não vai se relacionar com a humanidade por nada que a humanidade possa lhe oferecer. Não. Deus vai se relacionar com a humanidade por causa da sua própria essência, por causa da sua própria virtude. Existe algo no coração de Deus que fez com que Deus criasse o homem para que ele pudesse se relacionar com a sua criação. Porém, nós conhecemos a história. Nós conhecemos a história da humanidade. As consequências do pecado original. E algo a considerar. A forma como Deus ele irá reagir à nossa atitude. Eu digo nossa, porque de alguma forma o pecado original, ele está intrínseco na nossa própria natureza. A partir da desobediência de Adão e Eva, com base no próprio escrito de Paulo, capítulo 3, verso 23, o texto diz que todos pecaram. Diga comigo, todos pecaram. E porque todos pecaram, estão destituídos da graça ou da glória de Deus. Note, irmãos, que de alguma forma, o pecado original, nós temos resquícios, a nossa origem se deu, e a própria consequência do pecado está intrínseco na nossa natureza. E algo a considerar que a consequência para a ação humana, ela não foi propriamente dito uma culpa de Deus, uma culpa do céu, não. Desde o princípio, a própria criação, ela assumiu riscos. Riscos esse que contribuiria para que nós não vivêssemos em Deus toda a sua essência, toda a sua plenitude, tudo quanto o próprio Deus projetou para nós, como o pastor Marcos leu aqui hoje à noite, o texto base dessa festividade, no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, verso 9 diz, aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado. Observe, irmãos, que de alguma forma, nós por causa da nossa natureza, não podemos desfrutar na plenitude daquilo que Deus havia projetado para nós. Eu não sei se isso te preocupa de alguma forma. Isso é tão interessante, tão sério, porque quando nós não cumprimos, não nos adequamos, quando nós não vivenciamos em Deus todo o seu plano, certamente nós não conseguiremos viver em Deus toda a sua plenitude. Perceba, irmãos, como a nossa natureza, ela nos tornou alguém frágil, alguém sensível, alguém distante do projeto, do produto do meio, da forma como Deus iria se relacionar conosco. A culpa não é dele, a culpa é inteiramente nossa, minha e sua. Eu não ouvi nem um amém. É verdade, é duro, né, irmãos? É duro saber que de alguma forma a decisão do homem
ela pode interferir no curso da história. Perceba, irmãos, o que é um coração consagrado a Deus, e note o que é um coração resistente a Ele. Note que por causa de uma única decisão, o curso da humanidade sofreu uma ruptura. Foi fragilizada. A decisão humana em não se render à soberania contribuiu para que nós estivéssemos distantes de todo o sonho do céu, do coração de Deus. E por conta desse pecado, nós carregamos ao longo da nossa vida alguns dilemas, alguns fracassos, alguns resultados indesejáveis, alguns problemas que nem sempre nós obtemos respostas. Note, irmãos, que em cada mente, em cada coração, existe um ponto de interrogação, tentando entender o motivo por qual nós enfrentamos alguns dilemas. Pastor Marcos falou aqui, ao longo desses 19 anos, quantas placas de pare nós nos deparamos, quantos questionamentos, quantas indagações, quantas lágrimas, quantas decepções, quantas frustrações. Mas não há dúvidas, irmãos, que em meio a esses 19 anos, toda a fragilidade, pastor Marcos e pastora Priscila, eu ia falar outro nome, eu ia errar, ia pagar mico aqui. É bom a gente perguntar, não é verdade? Note, irmãos, que ao longo desses 19 anos, nenhum prejuízo foi maior do que o suprimento do céu. Nenhuma dor, nenhuma agonia, nenhuma lágrima, pastor Marcos, nenhuma noite perdida de sono, por conta de uma busca incessante por uma resposta, pode ser comparado, irmãos, de tudo quanto Deus tem feito neste lugar. Aleluia! Mesmo sabendo, mesmo tendo reconhecimento de que nós, até que Cristo volte, nós estaremos sempre aquém. Daremos para Deus sempre menos do que deveríamos. Entregaremos para o céu menos do que aquilo que Ele requer de nós. Desfrutaremos muito menos do que tudo quanto Deus tem para a nossa vida, por causa da nossa natureza. E isso é tão real, que este capítulo, este livro, essa carta, ela vai saltar, literalmente, aos olhos de Deus. E em meio a esse dilema, em meio a tantos questionamentos, que ela salta como a resposta maravilhosa. Porque ao lermos esse livro, nós perceberemos um contraste entre a forma como Deus nos ama e entre a forma que nós nos relacionamos para com Ele. É bem verdade, se você me permite, se você parar para você ler essa carta, você vai chegar a uma conclusão. E me permita aqui a licença poética, mas quando eu leio esse texto, quando eu leio essa carta, eu percebo que o amor de Deus é um amor teimoso. Você pode dizer comigo nessa noite? Diga assim: o amor de Deus é teimoso. Aleluia. É um amor teimoso. Deus Ele teima em nos amar, irmãos. Isso é tão magnífico porque Deus não é como o pastor Leandro. Quem aqui já foi frustrado alguma vez na vida? Deixa eu ver. Ou melhor, tem algum santo? Levanta a mão quem nunca foi. Olha para trás aí, irmãos. Olha para trás aí. Ali, tem uma criança ali, deve ter uns 3 anos, 4 anos. Nunca foi. Eu nem sei se eu digo que ele vai ser. Nem sei.
nós nos frustramos. E diga para mim, quando você se frustra, independente de qual motivo seja, qual é a tua reação? Geralmente, nós criamos uma resistência, sim ou não? Alguns dizem assim, pastor Marcos, eu não quero mais me relacionar para me machucar. Estamos juntos e separados, não é misturados. E alguns beiram o absurdo dizer, o espírito não bateu. Como se o espírito fosse diferente daquilo que habita em um e habita no outro. Geralmente as frustrações, elas criam em nós bloqueios, e isso contribui para que nós não nos abramos para novas possibilidades, para novos relacionamentos. Só que eu vou repetir devagar, o amor de Deus é teimoso. Aleluia. Com toda a nossa rebelião, com toda a nossa forma dura de lidar com algumas questões do céu, como algumas questões da palavra, com alguns confrontos, porque, irmãos, todo crente precisa ter em mente que ele precisa de aptidão para ser confrontado. Por quê? Porque a confrontação, ela vai nos fazer estar mais perto do céu, mais próximo de Deus. Mas Deus, Ele em meio a essas opções, essa carta, ela surge como uma resposta magnífica. Resposta essa que vai expor para nós, não em palavras, um amor que não cabe dentro da lógica humana, um amor de Deus incondicional, que Ele é exposto em meio a esse dilema. Esta carta, ela de verdade é uma resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida também. Se nós pudéssemos resumir de maneira literal este capítulo 8, nós diríamos: esta mensagem que nos manterá de pé diante a este mundo tão tenebroso, é esta mensagem que vai nos ajudar a encarar as circunstâncias, independente quais sejam elas. É esta mensagem que vai nos ajudar a olhar com fé e esperança para um Deus que nos ama de forma fraternal e incondicional. Aleluia! É esta palavra que vai trazer esperança para a nossa vida. É nessa palavra, pastor Marcos, que nós estamos firmados. É nesta palavra que a comunidade Ramá em Xerém está fundamentada. É esta palavra que nos faz romper, que na medida que nós nos apegamos a ela, Deus nos faz ir além. Aleluia, aleluia. Foi como eu ouvi hoje no gabinete: a fé nos faz ver além. Aleluia. Quantos querem ver além nessa noite, irmãos? A fé nos faz ver além. Às vezes eu entro em crise, irmãos, porque eu brinquei com o pastor Marcos hoje, eu falei, eu tenho quantos minutos? Ele falou assim, vai lá. Eu falei, vou lá, então tá tranquilo. Mas às vezes eu não vou deixar acontecer isso aqui hoje, mas lá na igreja, às vezes, não que eu me perca na introdução, mas a introdução, ela é algo tão poderoso, irmãos. Aquilo que a gente chama de pano de fundo, não é verdade? Que a gente não entra no texto. Eu acho que você deve estar se perguntando, e o texto? Não é verdade? O texto está aqui, irmãos, intrínseco, nesse pano de fundo, onde o amor de Deus é expresso de maneira tão simples, de maneira tão latente, de maneira tão aparente. Um amor de um Deus que na percepção da humanidade é tão complexo, mas que na percepção do céu é um amor simples. É este amor que quer te abraçar nessa noite. Aleluia.
Certa vez eu ouvi uma frase de um mestre, de um amigo. Ele disse que por muitas vezes nós não conseguimos entender o amor de Deus, porque o amor de Deus é simples. Eu falei, por que não? Porque nós não somos simples. Muitas vezes nós estamos como Elias, na caverna, esperando Deus se manifestar de maneira poderosa, esperando Deus enviar uma chuva de saraiva. Talvez que Ele venha em meio ao terremoto, ou em meio a um turbilhão, ou talvez em meio como uma voz soando como raios e trovoadas. Mas não, irmãos, tem momento que o nosso Deus, Ele se apresenta com uma brisa suave. A questão não é como Ele vem, a questão é se Ele vem. A questão não é o método, a pedagogia que Deus vai se utilizar. Talvez o motivo pelo qual eu devo me apegar nessa noite é de saber que Ele vem. E porque Ele vem, nós estamos seguros nele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele vem, Ele está conosco nessa noite. Oh Deus! Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, diga comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você consegue fazer essa pergunta e você respondê-la nessa noite? Para você, como uma pergunta retórica. O que Paulo queria dizer com isso? Qual era o questionamento de Paulo? O que de alguma forma Paulo queria transmitir para a igreja em Roma? Qual era a preocupação do apóstolo? Ao entender uma demanda, não apenas a demanda, mas compreender algumas questões clássicas que estavam acontecendo no meio do povo. Essa pergunta: que diremos, pois, diante a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas são essas? Isso me chamou a atenção. Paulo está se referindo a um tempo em que a compreensão humana estava sofrendo, primeiro, irmãos, por causa das muitas vozes que essa humanidade optou em ouvir. E eu consigo, de maneira muito prática, muito simples, fazer um paralelo entre esse escrito do apóstolo Paulo e a nossa geração. Porque a nossa geração é uma geração que tem disposição de ouvir muitas vozes. Uma geração que tem muita aptidão para ouvir o que lhe apraz, para ouvir algo que alimenta os seus próprios desejos, as suas próprias intenções. Uma geração, e eu digo com pesar porque faço parte dela, uma geração que não aprendeu a ouvir não. Uma geração apta para o sim. Extremamente difícil de ser confrontada e subjugada ao ensino. Uma geração que aprendeu a viver sem a presença de Deus. E talvez a maior marca da nossa geração, a maior marca, eu disse isso para alguém essa semana, uma das maiores marcas do fim é a forma como nós reagimos diante à ausência. Eu sempre que posso faço algumas perguntas para a igreja onde eu pastoreio. Essas perguntas elas me fazem pensar e eu as faço para que de alguma forma nós possamos refletir sobre elas. Você quer ver um exemplo? Nós somos a geração que mais fala de oração, mas é a geração que menos ora.
Nós somos a geração que mais falamos de Bíblia, mas somos a geração que menos estuda. Nós somos uma geração, eu disse lá no podcast, no RamaCast, nós somos uma geração que nos conformamos em trazer Jesus nos lábios, mas nem sempre aquilo que eu verbalizo tem a ver com a minha conduta. Nós somos uma geração que falamos e nem sempre vivemos. É exatamente esse contraste em que Paulo vai confrontar aquela igreja, mas dentro de uma percepção para que essa igreja compreendesse o amor de Deus. Por que amor de Deus? Porque muitas vezes nós imaginamos, por causa do tamanho da nossa fragilidade, nós entendemos que Deus vai nos rejeitar por causa das nossas debilidades, e é o contrário, irmãos. Quanto mais frágil eu ser, e mais voluntariedade no coração eu tiver, mais eu irei estar perto de Deus. Eu vou repetir: quanto mais frágil eu for, mais disposição e disponibilidade em ter de ter Deus no meio da minha vida e no centro das minhas escolhas, essa fragilidade ela será trabalhada. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Paulo deixa de maneira categórica uma primeira verdade, é que o homem pecou. Diga comigo: o homem pecou. E esse pecado trouxe marcas circunstanciais. Ora, se por um lado o homem pecou, por outro lado o amor é tão constrangedor, que Deus pega a escolha do homem, e porque Ele tem um amor teimoso, Ele envia o seu único filho em resgate à nossa própria vida. Se por um lado nós somos frágeis, e as nossas escolhas nem sempre corroboram com a verdade do Evangelho, por outro lado, Deus nos dá uma nova vida. Somos regenerados em Deus por seu Espírito Santo. Se por um lado nós rejeitamos a verdade do Evangelho por causa da nossa fragilidade, por outro lado, Deus nos adota como filhos. Aleluia. Se por um lado nós rejeitamos por causa da dureza da nossa vida, dureza do nosso coração, por outro lado, Deus envia o seu Espírito, ou melhor, não apenas o envia, mas faz com que Ele habite em nós, como sendo nós a sua própria morada. Aleluia. Se por um lado nós somos frágeis, por outro lado o Filho do Homem voltará. Se por um lado há fragilidade, Deus nos ama de forma incondicional, e com toda a nossa fragilidade, Deus nos quer exatamente aonde Ele está. Capítulo 14 do Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E tendo preparado o lugar, voltarei, e certamente vocês estarão comigo para toda a eternidade. Se por um lado nós rejeitamos a verdade, por outro lado, Deus nos levará para a morada celestial. Seremos como Ele, conhecedores, e de fato como Ele é. Paulo está dizendo: que diremos, pois, diante dessas coisas, ou diante desse cenário que nós nos deparamos muitas vezes? Cenário esse que muitas vezes nós seremos expostos
seremos subjugados, seremos muitas vezes, quem sabe, até envergonhados em nome do Evangelho. É diante desse cenário que Paulo apresenta uma outra vertente. Ele diz: que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele diz: se Deus é por nós. Olha aqui, o maior problema não é um cenário em que nós estamos inseridos. A peça principal desse versículo não é a circunstância. A peça principal não é o cenário em que nós estamos inseridos, mas é a verdade em que Deus está conosco. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus, diga assim, Deus é por mim, quem será contra mim? Olha para a sua esquerda e para a sua direita aí. Diga assim: o texto não fala sobre você. Aleluia. Nosso irmão não é o nosso inimigo, amém, irmãos? Amém? Porque às vezes a gente fala assim: quem será contra nós? Na verdade a gente olha para a esquerda, para a direita. Não, não tem nada a ver com a gente. Não tem nada a ver com quem está à tua esquerda, à tua direita. Às vezes eu me atenho em citar algumas questões, irmãos, porque elas são complexas, de verdade. E o tempo não nos permite uma explicação. Mas eu tenho dito isso em alguns lugares que eu tenho ido. O nosso maior inimigo não é o inferno. Não, não é o inferno. O nosso maior inimigo, ele está dentro de nós. É este coração que você carrega no peito, que é o teu maior adversário. É esse coração que em muitos momentos vai te fazer tomar decisões, que vai te tentar fazer com que você vá para a esquerda, quando na verdade é Deus mandando você ir para a direita. E me permita falar, isso não tem nada a ver com política, amém, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas o nosso coração, ele carrega desejos. Eu sempre brinco lá na igreja, mas trago em si uma certa veracidade, porque nós precisamos desenvolver uma autoanálise, uma capacidade de olhar para dentro de nós. Eu faço uma alegoria, uma analogia a espelho. Aqui não tem, obviamente, mas quem aqui tem espelho em casa, irmãos? Quem aqui tem espelho em casa? Tem algum santo aí que não tenha? Misericórdia. Todos temos, é verdade. Há momentos nós precisamos olhar para o espelho. Eu faço isso algumas vezes. E a sensação é que eu estou ficando meio maluco da cabeça, é verdade? Eu olho para aquela imagem que está lá no espelho e falo assim: tu está dando mole. Por que tu fez isso? Há momentos que nós precisamos nos confrontar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu acredito que uma das leituras mais equivocadas que nós fazemos para com Deus é a forma, ou melhor, com quem Ele quer se relacionar. Eu aprendi isso há muito tempo. Eu aprendi que Deus não quer se relacionar com aquele que eu sou aqui dentro. Não. Deus quer se relacionar com aquele que eu sou quando não há óleo sobre mim. Quem está vendo o pastor Leandro nessa noite? Todos, amém? Vou dar um exemplo prático para você aqui. Deus quer se relacionar com esse Leandro que você não vê, que não está diante dos olhos de ninguém. É esse ser que Deus quer se relacionar. Como é que é teu nome, filho? Wendel. Quantos aqui conhecem o Wendel? Deus não quer se relacionar com o Wendel daqui da comunidade de Ramar, porque ele está no culto. Não. Deus quer se relacionar com o Wendel, aquele Wendel que está no local onde só Deus o vê. Lembra da oração de Jesus? Quando quiseres falar comigo, faz o quê?
Vai para a multidão? Vai para a coletividade? Não, vai para o quarto. Vai para o secreto. Porque o meu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, os maiores milagres, as maiores vitórias, elas serão conquistadas no quarto, no secreto. Por que, pastor Leandro? Porque no secreto eu sou só o que eu sou. Você não precisa rebuscar português. Você não precisa estar vestido. Você não precisa sorrir quando o coração está em lágrimas. Você não precisa chorar, não precisa resistir ao choro. No secreto você é só você. E é esse eu que Deus quer se relacionar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não seremos em Deus aquilo que eu sou na coletividade. Eu serei na coletividade aquilo que eu sou no secreto. Aleluia! É um problema de leitura. É um problema de percepção. E Paulo está dizendo exatamente isso para a igreja. Vocês pararam de olhar para as coisas simples da vida, e porque pararam de olhar, pararam de desfrutar. Porque pararam de observar, vocês não estão desfrutando de tudo quanto Deus tem para vocês. Essas verdades, elas estão intrínsecas nesse capítulo. É uma leitura sequencial, onde Deus ele apresenta um cenário, mas ao mesmo tempo ele apresenta uma resposta. Deus apresenta os nossos dilemas, mas em contrapartida ele nos dá segurança de que independente do cenário que nós estivermos, nós não estamos sozinhos. Você pode levantar as mãos para cá nessa noite, para o céu, irmão? Deixa eu profetizar algo sobre a tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Independente do cenário em que você está, você não está sozinho, irmãos. Quantos creem nisso nessa noite? Nós temos a segurança, a certeza categórica de que Deus está conosco, independente do cenário, seja ele favorável ou não. Deus está conosco. E porque Ele está conosco, aleluia, nós venceremos para a glória do Senhor. Aleluia. É uma refutação ao nosso próprio adversário. Paulo refuta toda e qualquer armadilha por parte de qualquer tipo de adversário. Não importa o que aconteça, ninguém poderá se levantar contra nós. Por quê? Porque Deus é conosco. Capítulo 16, no verso de número 18 do Evangelho de Mateus, o próprio Cristo vira para Pedro e diz: porque tu és Pedro, Petros, ou Pedrinha. Porque tu és Pedro, eu te digo, sobre esta pedra, ou rochedo, eu edificarei a minha igreja. E porque é eu que edifico, as portas do inferno jamais poderão resistir a ela. Aleluia. É sobre esta palavra que nós estamos seguros. Nós temos a certeza de que nada poderá se levantar contra nós. Paulo está falando do que Deus fez por nós. Essa é a maior bênção que nós recebemos. A maior bênção que podemos desfrutar é de entender, irmãos, que por maior que seja a nossa preocupação, quando nós nos reportamos ao texto, percebemos uma segurança absoluta sobre a nossa vida.
existe uma diferença enorme entre ter Deus nos lábios e ter Deus no coração. O meu desejo nessa noite é que em cada alma pulse a verdade do Evangelho, em que em cada coração haja certeza de que nós não estamos sozinhos. Esta obra, irmãos, ela só é possível porque Deus é conosco neste lugar. Aleluia. Problemas vindouros. Se por um lado nós temos um adversário, quem sabe seja o nosso próprio eu, por outro lado, há alguns aspectos interessantes a serem notados. Problemas que muitas vezes fugirão da nossa capacidade de compreensão. Porque note, há momentos em que as decisões a serem tomadas, elas precisam ser tomadas por nós mesmos. Nós mesmos recebemos de Deus a capacidade de escolher algumas vezes. Você tem a opção de obedecer a Deus essa noite, ou viver as suas consequências por não obedecer. Só que olhando para essa verdade em outra perspectiva, nós percebemos que em alguns momentos nós iremos nos deparar com verdades que fogem totalmente da nossa capacidade. Não dependerão das nossas escolhas, não dependerão da nossa força do braço, não. Elas dependerão exclusivamente de Deus e da maneira como nós vivemos nele. No verso 38 e 39, o texto diz assim, olha, verso 38 e 39, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, tampouco a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se por um lado, as nossas escolhas, elas podem nos distanciar de Deus, Deus, Ele me assegura que em momentos em que as circunstâncias, elas estarão além das minhas possibilidades, nem tão pouco, eu estarei de forma vulnerável, eu estarei em perigo, em risco. Não, por outro lado, Deus me dá a certeza que independente, e eu não quero ser repetitivo, independente da minha circunstância, seja por uma capacidade minha ou não, Ele jamais perderá o controle, Ele jamais deixará de externar o seu amor para com a nossa vida, Ele jamais deixará de se relacionar com a sua própria criação. Nessa noite, meu querido, nessa noite, minha querida, eu quero te fazer compreender a simplicidade desse amor divino por mim e por você. Este amor que nos constrange, este amor incondicional que Deus tem para com a nossa vida, este amor que faz com que nós olhamos uns para os outros, não percebemos de maneira nenhuma distinção. Deus, quando olha para nós, Ele não olha a nossa capacidade, o nosso intelecto, não. Deus nos ama enquanto indivíduo. É para este amor que eu quero compartilhar com você nessa noite, é para este amor que eu quero te convidar a você entregar nessa noite a sua vida. É para este amor, não apenas um sentimento, mas para uma verdade. Para este amor não sentimental, mas prático. E que a partir dessa noite, você entenda de uma vez por todas, que este amor precisa estar intrínseco na nossa vida.
É este amor que tem mantido essa igreja. É este amor que tem mantido a nossa vida. É este amor que tem mantido essa esperança. É este amor que tem mantido acesa esta chama do Espírito Santo sobre a nossa vida. É este amor que nos constrange e em muitas vezes vai nos corrigir. É este amor que quer ser ministrado sobre o teu coração nessa noite. É este amor que está intrínseco nesse capítulo 8. É este amor que quer nos abraçar nessa noite, que independente do cenário em que nós estivermos, nós teremos a segurança que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nessa noite. Aleluia. Eu queria te convidar você a se colocar de pé nessa noite, irmãos. Esse amor teimoso, que nos ama, e que nem sempre nós compreendemos, não é verdade? Mas independente disso, ele é real. Esse amor que nos mantém de pé, irmãos. É este amor que conhece o mais íntimo da tua alma. É este amor do Salmo de número 139 que diz que ele nos sonda e nos conhece muito bem. É este amor que antes que as palavras elas saltem aos nossos lábios, esse amor já conhece. É este amor que quer te abraçar nessa noite. É este amor que quer te levar mais além. É este amor que quer saltar no teu coração como uma resposta a quem sabe, em meio a alguns dilemas. É este amor que quer, me perdoe a redundância, quer te amar nessa noite. Igreja Comunidade Ramá Xerém, venha nos fazer uma visita. Estamos localizados na rua José Gervásio, número 100, Beira Serra Xerém, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 219-8154-7342. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Ramá Xerém, para ficar por dentro das novidades. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida.